tema pensado para a gente refletir hoje à noite, ele chamava aqui As Travas do Amor. Esse tema me ocorreu tratar dele, né? Até para pensar, sobretudo, em quem, de certa forma, já tem como algo próprio esse ideal de santidade, de estar buscando amar a Deus. Então, eu queria tratar dele, né? Eu coloquei alguns tópicos, vou seguir mais ou menos os tópicos que estão no nosso guia geral. Primeiro, assim, de mandamento novo, nosso que o Senhor falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu colocava, eu amo dessa forma? Qual é a natureza desse amor? Como que Cristo nos ama? Qual a nossa peculiaridade desse amor específico, que acaba sendo o tom que ele falou que deveria ser do nosso próprio amor com relação aos outros? É engraçado, porque se a gente notar, Cristo não ama condicionando esse amor dele à dignidade de quem será amado, nem muito menos aos talentos ou virtudes de quem será amado, e muito menos as qualidades ou ao amor recíproco que aquela pessoa tem dado por ele antes. E aí, outro dia na missa tinha uma passagem que faz a gente pensar um pouquinho, outra coisa importante para entender essa passagem aqui. Qual que é essa passagem que me referia? Outro dia na missa, semana passada, Jesus Cristo é convidado pelo fariseu Simão para jantar na casa dele, e vai até lá. Cristo entra, a gente sabe que não existia mesa, como a gente entende hoje, mesa, na sala de jantar. O pessoal deitava-se ao chão, e ficava como que reclinado assim, né? No chão, tinha apoiava uma comida, né? Tipo, era uma mesa, mas era baixinho, não tinha altura. E nesse contexto, a porta da casa ficava aberta, como era o hábito. Então, uma mulher chega com um vaso de alabastro e começa ali, de certa forma, eu imagino que ela queria. Ela deve ter dito lá fora: olha, eu quero colocar perfume no mestre, no convidado. Vou criar um pouco de um contexto para a situação. E ela se aproximar, abre um espaço para ela tem um vaso de alabastro de perfume. Ao se ajoelhar para poder, talvez, jogar perfume nos pés de Cristo, ela se emociona, começa a chorar, e ia passar o perfume, e o choro dela cai nos pés de Cristo, e ela percebe aquilo, e ela vai querer enxugar os pés de Cristo com os seus próprios cabelos para enxugar. E fica chorando, emocionada, e depois joga um unguento nos pés de Cristo. E o Simão, o fariseu, pensa por dentro, ele não fala expressamente isso, mas Cristo lê o pensamento dele. Bom, esse daí, se fosse profeta, como é que pode? Que categoria de mulher é essa que o toca, uma pecadora, e ele permite que uma pecadora o toque? Se fosse profeta, não deixaria isso acontecer. Cristo percebe a situação e começa a contar a história. Simão, e fala isso, né? Conta uma história para Simão, né? E fala isso, né? Um cidadão devia a um senhor tanto, e um outro devia muito mais. E ele perdoa igualmente a dívida aos dois. Qual deles se sentirá mais amado? Aquele que foi mais perdoado, que perdoou uma dívida maior. Pois é, assim é. Aí Cristo fala: cheguei na tua casa, tu não me deste o ósculo, beijo de boas-vindas, que era um detalhe de anfitrião, de hospedagem, de receber. Não me deste também unguento, né, para colocar na cabeça. Não lavaste meus pés. Era um detalhe de delicadeza. Nada disso foi feito com Cristo. Já essa mulher, desde que eu cheguei aqui, não para, né, de banhar meus pés, né, com as lágrimas, enxugá-la com seus cabelos, e ela também deu um bálsamo nos meus pés. Ela me ungiu, né, e porque muito foram seus pecados, né, e ela também muito ama, porque muito lhe foi perdoado. Mas essa ideia, né? Mas o que eu queria pensar no caso? É engraçado isso, quer dizer, o grau de pecado daquela mulher leva um grau de contrição e um grau de percepção de quanto Deus a ama. Então, ou seja, a gente pode perceber que Deus nos ama se eu tenho mais consciência do grau de pecados que eu cometo e do grau de paciência que Deus tem por mim. Portanto, eu noto que Deus me ama não pela minha dignidade, pelas minhas virtudes, porque eu sou um cara legal, mas porque Ele é Deus, é o próprio amor, se desdobra sobre mim. O que é interessante pensar? Amados como eu vos amei. Agora, é curioso porque a gente notar a gravidade desse mandamento de Cristo e como a gente, às vezes, pode estar muito longe de compreender e de viver conforme Ele seja, é que a gente se compromete a fazer isso. Quando? Quando a gente reza o Pai Nosso.
A gente fala, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é muito sério, que a gente fala nem percebe, né? Amai-vos como eu vos amei. Olha a conexão que tem com essa passagem. Curioso, né? Porque perdoai as nossas ofensas. Eu falo, Senhor, perdoar é o ato máximo de amor, doação. Quer dizer totalmente. Doar é doar-se. Doar totalmente é perdoar. Então, perdoar é um ato máximo de amor. A pessoa que perdoa, ela dá o seu ao outro, dá algo que é seu. Então, não é um ato de justiça. Quando eu dou para alguém aquilo que eu devo, que ele deve porque é dela, é um ato de justiça. Então, no caso, o que acontece? Quando eu perdoo, eu entrego ao outro aquilo que é meu. É um direito meu que eu entrego ao outro. Então, eu perdoo, eu entrego algo. Agora, olha que engraçado. Digamos que aqui no caso, é uma hipótese, né? Digamos que o Jurandir me devesse R$100. Aí eu falo, Jurandir, paga os R$100 para o Dante, que está assistindo aqui a palestra também. O que acontece? Aí, no caso, veja, olha, o Jurandir tinha que pagar 100 para mim, falou, paga para o Dante. Ele vai pagar os 100 para o Dante. Então, ele passa a minha dívida, eu passei para o Dante. Então, o Jurandir, portanto, tem o dever de passar para o Dante. Bom, se Deus manda que eu perdoe os outros, porque eu devo a ele, eu estou obrigado a perdoar os outros. Então, veja, nesse momento, quando eu devo perdoar o outro, não é mais por liberalidade minha, é por dever de justiça, porque Deus me cobra um crédito que ele teria comigo para liberar o outro. Portanto, é sério. Então, o dever cristão de perdoar deixa de ser, nesse contexto, uma mera liberalidade que eu possa ter, né, perante alguém que me ofendeu, e passa a ser um dever de caridade na justiça divina. Quer dizer, é interessante pensar nessa perspectiva. E ele colocou na nossa boca, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu dou uma medida para Deus. Pode me perdoar como perdoa o próximo. Quer dizer, se eu não perdoar o próximo, me condena. E de outra feita é essa, quer dizer, Cristo morreu por todos. Aí eu vou e não perdoo aquela outra pessoa. Então eu falo, manda para o inferno. Eu não quero o teu amor. É muito sério se a gente pensar o que a gente fala no Pai Nosso. Perdoar nossas ofensas como nós perdoamos que nos tenham ofendido. Então é curioso, né? Cristo falou para a gente rezar assim, para ele falar, mais como eu vos amei. Como é que ele nos ama? Morrendo por nós, entregando por nós. Ele fala, como eu me entreguei por vocês, morri por vocês, vocês amem assim também. Vocês morram pelos outros, vocês se entreguem pelos outros. E aí faz sentido o que ele falou no Pai Nosso, para a gente rezar assim, perdoai-nos como nós perdoamos. Portanto, você se entregue, porque eu me entreguei por você. Portanto, se eu tenho um crédito com você, use esse crédito que eu tenho para pagar a dívida dos outros com você também. Então, nesse contexto, ainda que a gente possa pensar que, de rigor, o perdoar fosse uma liberalidade perante terceiros, na perspectiva cristã, de rigor, como eu devo muito a Deus, Deus mandou eu perdoar. Ora, eu estou usando o crédito divino, pelo qual eu devo perdoar mesmo outra pessoa. Isso toca totalmente diferente. Precisa para entender. Quer dizer, então, eu não posso achar que eu faço um favor ao outro quando eu o perdoo. Na perspectiva cristã, eu tenho um dever mesmo de perdoar. Porque, digamos assim, Deus me perdoou para que eu aprendesse a perdoar o outro. Você está dando para entender. E no Pai Nosso a gente fala isso, perdoai-nos como nós perdoamos. Vamos inverter. Como tu me perdoou, eu vou perdoar. Como tu me amou, eu vou amar. E ele falou isso. Amai-vos como eu vos amei. E eu estou dizendo, eu vou amar assim. E se eu não amar, me manda para o inferno. É o que eu falo no Pai Nosso. Se eu não amar assim, me manda para o inferno. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoar, portanto, não me perdoa. Me manda para o inferno. Bom, só para começar a gente pensar nas travas do amor. Por a gente entender que, no fundo, aí vai ser de santo, ser de perfeito. Segundo ponto. Quem me ama obedece os meus mandamentos. Sede perfeito. Amai o próximo como a ti mesmo, como outro tu, como outro eu. Amar o próximo como a si mesmo. É um mandamento. Também. E é engraçado, eu vou jogar agora na frase de Jordan Peterson. Às vezes, a gente trata
ou quando a gente pensa no bem do próximo, de certa forma, alguns próximos que a gente ama mais, a gente consegue vislumbrar qual é o bem que tem que querer para todos, no fundo. Pensa no bem do teu filho, do teu neto, alguém muito querido. O que você quer? Esse é um próximo, que você enxerga nele o próximo. Pois essa é a categoria de bem que você tem que querer para todos. O desejo de bem. Claro, é diferente na hierarquia da caridade, óbvio. Que está mais próximo do parente, então a relação de parentesco é maior. Mas o grau de querer o bem tem que ser isso daí. Esse é o padrão. E quando eu quero o bem do próximo também, olha que interessante, eu exijo dele. Por exemplo, o pai exige do filho por quê? Porque é o bem dele. Exijo do neto porque é o bem dele. Então, por exemplo, não deixe o neto fazer aquilo que vai ser ruim para ele. Não deixe o filho fazer aquilo que é ruim para ele. Agora, se é para eu amar o próximo como a mim mesmo, e eu estou invertendo de propósito para entender o seguinte, eu tenho que me amar, sim, portanto, eu tenho que evitar tudo aquilo que faz mal para mim. Então, por exemplo, se para o meu filho eu não quero que ele faça certas coisas, que vá beber muito, vá comer aquilo que não presta, de rigor, para eu me amar, eu tenho que ter o mesmo critério. Eu estou invertendo a ordem, para a gente entender uma coisa onde eu quero chegar depois. Jordan Peterson fala, cuide de si como você cuida de quem você ama. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ama o próximo como a ti mesmo. Aprender a se amar. Então, aprender a se amar é falar, eu não quero, para mim, aquilo que eu sei que não convém para quem eu mais amo. A quem eu mais amo, eu sei que não convém ser egoísta. A quem eu mais amo, eu sei que não convém ser uma pessoa destemperada, ser uma pessoa orgulhosa. Eu sei que não convém. E não convém para mim também, portanto. A quem eu mais amo, eu não imagino quem mais amo, meu filho, por exemplo, uma hipótese, invejoso. Um cara depravado. Não imagino ele assim. Então não convém para mim. Um cara beberrão, egoísta, então não convém para mim. Um cara egoísta, então não convém para mim. Ou seja, amar o próximo com a si mesmo, eu só posso amar o próximo da forma correta se eu sei amar a mim mesmo também. E amar a si mesmo é buscar aquilo que é bom. E aquilo que é bom, assim como para o meu filho, aquilo que é bom demanda que eu exija dele, exigir-se de si também a postura correta, adequada. Exigir-se. Saber como eu percebo naquela criança, quem eu amo, um filho, um neto, que tem tendência a ser egoísta, eu tenho que corrigi-lo. Eu também sou assim. Eu tenho que me corrigir. Então, voltando à ideia, a primeira ideia, né? Amar como Deus nos amou. Deus nos amou até dando a vida por nós. E a gente fala para nós, perdoai como eu, né? Perdoa-me como eu perdoo os outros. Eu estou dando um padrão, estou me comprometendo a sério. Amar o próximo como a si mesmo. Aquele que é mais próximo meu, quem é? Meu filho. Ora, então eu quero o melhor para ele. Eu tenho uma conduta que eu vejo que ele tem que ter. Eu sonho com esse filho da forma santa. Então sonhe com você também assim, exija-se como você exige para ele. Ou sonhe para si como você sonha para ele. Coloque-se nessa via. Tu me amas, apacenta meus cordeiros. Fala Cristo para São Pedro. Tu me amas, cuida. Apacentar é dirigir, orientar, querer o bem, proteger, querer o melhor, conservar, olhar para as pessoas. Aí a gente começa a dar outro passo aqui. Então, primeiro eu falava lá, né? Mas vai em complemento que eu falava antes. Querer o melhor para as pessoas. Apacentar. Então, olha que engraçado. A gente é cultural falar, não faço mal para ninguém. Desculpa. Não é essa a lógica, não. É para amar, é positivo. É condutas que têm que ser criadas em favor de alguém. Apacenta. Cristo falou para Pedro, Pedro, tu me amas, então não faça mal a ninguém, Pedro. Tu me amas, não prejudica ninguém, Pedro. Não. Apacenta. Ação positiva. Cuida, protege, conduz, orienta, serve. É diferente. É diferente. Então, notar isso, né? Que a gente, portanto, toda essa lógica do amor do cristão talvez esteja muito mais à frente do que a gente imagina. E pensar que a gente tem graça a Deus para viver dessa forma. Né? O padrão é outro. E o padrão, a gente agora passa a pensar um pouquinho, né?
A gente vai anotar? E eu coloquei o tópico 4, o coração de Cristo nos cristãos. Onde Cristo pode estar bloqueando por uma série de condutas que já estão aí consolidadas, que esse amor possa crescer. Efetivamente, como Cristo propôs que deveria crescer. Eu vou ler uma passagem longa agora, na carta de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 1, 13, né? 1 Coríntios, acho que é de 1 a 13, ou 13, que fala assim, que tem o hino da caridade chamado, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tinha. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o centro dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E vem agora os qualificativos do amor, quero me tomar nessa parte. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Ele vai falar aqui que, no fundo, a caridade é o que permanece. A fé passa, a esperança passa, porque se alcança. A fé que eu vou ver Deus cara a cara, mas a caridade permanece e se enriquece, se consolida no céu. Bom, então, por isso que a gente vai pensar um pouquinho agora, o que trava, né, o nosso amor? Então, primeiro era importante fazer essa abertura inicial para notar a importância e notar que talvez a nossa consideração do que seja esse amor, cristão mesmo, autêntico, a imitação de Cristo, está muito além do que a gente possa imaginar, enquanto comprometimento nosso. O que a gente, no Pai Nosso, tem ali um resumo, perdoai-nos, que é a única frase do Pai Nosso que é relacional da situação horizontal. Como nós cuidamos a quem nos tem ofendido. Tudo demais é na relação vertical. Né? Nós com Deus. Agora aqui a gente horizontaliza. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é o parâmetro. E Cristo colocou isso na nossa boca todo dia. Bom, então, eu falava primeiro aqui, amor travado pela mágoa. O que é a mágoa? Né? A mágoa é aquela dor curtida, guardada, cultivada. É um pântano de afetividade ruim. É como a pessoa que teve um machucado e ela vai guardando pus, cultivando pus. Isso faz mal, né? Porque, no fundo, ela mantém a distância do outro por causa disso. Cristo nos ama assim. Imagina o Nosso Senhor magoado porque foi crucificado. Como eu vos amei. Tem mágoa no coração de Cristo? Ele guarda ressentimento? Ou ele ressuscita? Ele perdoa? Até quantas vezes perdoa? Até 70? Até 70 vezes 7 sempre, né? O padrão é outro. Como eu vos amei. Então, a pessoa guarda mágoa, desculpa, é anticristo. É anticristo. E ela própria se intoxica. Então, ela não se identifica com Cristo. Ela trava o processo. Ah, mas aquele caso... E é um vitimismo. Meu amigo, você foi muito mais perdoado. Você foi muito mais... É uma expressão meio feia. Com Deus, do que essa pessoa foi contigo. E essa pessoa, se teve um ato assim... Veja, novamente, Deus, se tem crédito perante você, falou, usa o crédito dele perante essa pessoa. Então, ainda que você não quisesse gastar créditos seus com ela, gaste os de Cristo, que ele falou para você gastar o dele. A ideia do que eu falava antes. Você tem dívida com ele, ele falou, gasta a minha dívida. Então, não tem escapatória. E a pessoa cultiva a mágoa, portanto, ela fica menor, fica pequena. Ela não fica com Cristo de jeito nenhum, fica longe, né? Uma pena, trava o amor. E já ao contrário, quando ela perdoa, aí ela entende quem é Cristo. Ela se posiciona, a identificação com ela avança com Jesus Cristo. Ela entende. Naquele filme, a lista de Schindler, uma das coisas que o Schindler faz, né, para convencer o Hitler não, é um outro militar, né, nazista, que ele queria matar ali aquelas pessoas no campo, fala, olha, o que realmente mostra o poder
é a capacidade de perdoar. Matar qualquer um pode matar. Agora, quem perdoa é um soberano, que não fala, não vou matar. E assim, ele retoricamente faz o que aquele cidadão não matar naquele dia, porque o cara quer sentir bem, né? Ele não mata naquele dia. Então, mas é assim. Então, é engraçado, né? Então, quem perdoa, primeiro, vive a doação máxima, perdoa. Então, participa. Agora, o nosso caso até dizia, derribou, eu não tenho nem sequer, digamos assim, créditos para não perdoar. Depois, a gente pensa também o seguinte, né? Agora, a caridade, o amor travado pelo desprezo, né? Aliás, outra coisa engraçada, porque a mágoa também ela intoxica a memória, né? Veja, então, por exemplo, se uma pessoa, vamos dizer assim, fez o bem para mim a vida em várias coisas, aí um dia fez o mal para mim, eu jogo tudo que ela fez de bem no lixo, fico só o que fez de mal, só existe aquilo na vida. É desproporcional. E a gente guarda isso. É estranho, né? Por que não faço o inverso? Conta-se também essa historinha do Malbataan, que um homem, uma vez, alguém fez para ele um mal, aí ele foi e escreveu na areia. Alguém fez para ele um bem, ele escreveu na pedra. Aí um viajante que andava com ele, mas por que você fez isso? Não, porque o mal, eu escrevo na areia, vem a onda, molha e desfaz tudo aquilo. O bem eu quero guardar. A nossa memória devia ser assim, guardar o melhor das pessoas. Então agora, questão do desprezo. Quando o juízo migra da mágoa, a pessoa já tem o vitimismo, né? E se consolida no tipo de cancelamento do outro. Então, é uma certa, digamos assim, já sofisticação. Aquela mágoa que se objetiviza e ela passa a desprezar. Então, enquanto está na mágoa, ela quer a distância. Quando entra no desprezo, ela quer, de alguma forma, diminuir a honra daquela criatura perante terceiros até. Então, ela quer desconsiderá-lo de alguma forma. Ela avança nesse âmbito. Novamente, né? Para que isso? Né? Cristo faria isso? Amados como eu vos amei. Não faz sentido. No máximo, Cristo pode chegar ao desprezo, não? Ele pode chamar a atenção de alguém para ajudar aquela pessoa a corrigi-la. Ele pode pedir satisfação, eventualmente, mas desprezar. Desprezar exatamente não prezar e pior, é tirar o valor, tirar o preço, né? Quando Judas, que é o traidor, chega próximo de Cristo para entregar, fala, amigo, aqui vens. Não há desprezo. Ao contrário. Ele preza o traidor e não despreza. Prezar é exatamente o modo para querer ajudar o outro. Então, aquela criatura que até eventualmente tem feito mal para a gente, o modo de ajudá-la é prezá-la. Dizem que Papa João Paulo II, como estratégia, aquelas pessoas que, de certa forma, poderiam gerar um risco maior para a igreja, ou tinham mais objeção a ele, trazia para próximo dele e confiava cargos. E aquilo se desfazia. Ele prezava, dava valor, reconhecia, e aquilo se desfazia. Eu desprezo as pessoas, de que forma, né? Na época de polarização política, pode acontecer também a tolice, né? Besteira. As pessoas se desprezam, né? Reduzem o outro, pegam uma dimensão, falavam que tá mágoa também, pegou só um tópico e ficou lá o vitimismo. Agora, além disso, ela ingesta, cria um monstro, assim, ela transforma aquela criatura numa fake news, aquela pessoa numa fake news. E ela espalha por aí, para desprezar o outro. Aí entra aqui no caso, o tópico que falava o seguinte, que vem também a murmuração, né? Então, ela despreza, ela age perante o outro depreciando. Aí depois ela começa a espalhar sobre o outro notícia ruim. Ela quer queimar a fama daquela criatura. Então ela desonra, ou ela despreza, depois ainda quer queimar perante o outro. É como se ela quisesse exilar ou isolar. Exilar e isolar aquela pessoa, de alguma forma. Que outros possam com ela também compartilhar um sentimento negativo com relação àquela criatura. Amai-vos como eu vos amei. Amai como você se ama. Aí a gente passa, né, essa ideia do ponto seguinte.
pessoa a inveja, né? E a inveja que entra de modo sério na atualidade, porque a inveja é isso, às vezes as pessoas podem entrar, e ela é meio simpática hoje em dia, né? Pelo menos as pessoas acham muito simpático, tem que estar atento. Uma coisa é a brincadeira, é o deboche, divertido e tal. Mas às vezes não é isso não, às vezes é a infelicidade que tem que notar no nosso coração, né? Com o bem alheio, né? Então pode até se disfarçar de zombaria, algo zombeteiro, engraçado, mas também pode ser que seja algo além disso. Pode ser uma curtição mesmo da força alheia. Até porque, eventualmente, o contexto pode gerar para a gente um contraste que nos incomoda, eventualmente. Então, se dá de duas formas. Uma é a infelicidade com a alegria alheia, ou o desejo da infelicidade alheia. Isso modo de inveja. Né? A inveja. Então, tem que estar atento, porque isso é muito comum, infelizmente, hoje em dia. Né? Então, por exemplo, a pessoa está feliz, compartilha algo comigo, e eu nem digo nada, nem respondo nada para ela. Vai que se ferre. Vou dizer nada, vou ficar metido. Aí eu já vou julgando a pessoa, né? Você que só quer aparecer. Pode até ser que queira aparecer a pessoa, né? Mas no meio do joio e do trigo, por que não comemorar com ela o trigo alcançado? Não, porque é joio, ela só quer aparecer. Pode ser, mas não tem coisa boa também, se ela está comemorando, está alegre, né? Por que não compartilhar isso? Olha, legal, parabéns, viu? Muito bem. Como você gostaria de ser ou de receber como resposta se você compartilhasse algo assim com outras pessoas? É engraçado, né? Porque, claro, todos nós temos defeitos, eu também tenho que ter defeito também. Então, tá que às vezes, amai como eu vos amei. Engraçado isso, né? Porque às vezes a gente pode, querendo, por trás de um zelo, é engraçado, até tinha, outro dia eu pensava isso aqui, né? Assim como a vaidade pode se esconder ou se misturar sobre coisas que alguém faz ou propala, a mesquinharia, a inveja e algum desejo de depreciação ou retaliação também pode estar presente na queixa, por vezes na murmuração, que se veste de zelo do espírito, ou de... Né? E a pessoa, no fundo, tem uma falta aí de amizade, de fraternidade, e ela, no fundo, tem uma invejazinha ali por trás. Então, tem que estar atento, né? Eu posso entrar em ressonância com o bem alheio, com a alegria alheia? Eu posso. Todos temos defeitos, a pessoa pode estar um pouco orgulhosa, pode, tudo bem, né? Mas tem algum problema eu congratular-me com ela? Não. Esse meu modo de amar a pessoa é compartilhar as coisas dela, né? Como a gente compartilha com nossos parentes, nossos amigos também, nossos irmãos. Olha, parabéns. Tudo bem, né? Tá, é orgulhoso, é vaidoso, mas isso aqui é legal, deixa ele ficar feliz. Né? Então é engraçado que a gente mistura os canais. Quer dizer, a pessoa faz ela ter um defeito, isso não impede que eu possa congratular-me ou ficar feliz por uma alegria que ela teve. A gente mistura essas coisas e acaba querendo fazer um cruzamento, né, das coisas. Então a gente perde a chance de amar, onde poderia amar com tranquilidade, que é congratular-se também. Então isso, né, alguns só para a gente pensar um pouquinho, né, como é que viu, portanto, esse amor? Aí vou voltando aqui algumas ideias para a gente fechar uma reflexão. Então, são elementos que podem travar o nosso amor. A gente pode não perceber muito, mas está aí, com coisinhas miúdas. Né? Coisinhas miúdas, roendo, comendo, acabando aos poucos o nosso ideal. Para dizer a música do Gonzaguinha, né? Grito de alerta. Né? Mas fala isso. Então, a gente tem que estar atento só, né? Pensar um pouquinho, porque realmente é o nosso convite, amar uns aos outros como eu vos amei, amar o próximo como a si mesmo, seguir os mandamentos de Cristo, portanto, né? Apacentar os cordeiros. É algo de muito amor. Pensar que para cada um tem muita graça de Deus por trás. E quando a gente vai buscando isso daí, então tem que tirar aquelas coisinhas miúdas que estão atrapalhando. E só listei algumas delas aqui, né? Que falava isso é uma oração, porque esse desprezo, essa indiferença, eu nem sequer perceber as coisas que acontecem, né? Mas essa invejazinha pode entrar também. Né? Tem que estar atento, porque são coisas pequenas, as pequenas raposas que vão consumindo a vinha. Podem impedir que esse amor ganhe dignidade. Então, pensar um pouquinho nas coisas, que pode estar acontecendo aqui, né? E que outras coisas que podia estar desfrutando, por outro lado. Isso, porque se as pessoas, eu falava até antes, tem um filho, as alegrias das pessoas que a gente ama, como nos preenchem, a despeito dos defeitos que elas tenham. Então, eu nunca vou deixar de congratular-me com meus pais, com meus irmãos, por algo que lhes contenta, né? Porque eles têm defeitos.
Não. Não, como que acontece isso? Então tem que estar atento. Se eu não congratulo com alguém próximo de mim, é porque pode ter alguma coisa que está travando essa conexão desse amor, dessa alegria simples. Que normal é isso. Né? Até pela comunhão dos santos. Então a gente compartilha as alegrias, né? A gente compartilha também o sofrimento, a gente é solidário com as pessoas, né? Na dor, né? E na alegria. Então, pensar um pouquinho, né, que a gente podia, talvez, só ilustrar algumas ideias, notar isso. E talvez, como mote, a partir dessa palestra de hoje, o Pai Nosso, ficar atento a isso. Perdoai-nos como nós perdoamos. Olha o nosso compromisso. Se a gente não percebeu até hoje, ficar atento nisso. Nosso padrão de amor, né, que Deus nos pede, como eu vos amei, está lá, está embutido. Cristo colocou na nossa boca. Vou brincar agora, é o cavalo de Troia. A frase está lá. Se comprometeu, né? Então, a gente pode buscar isso aí realmente, né? Mas, no fundo, é caminho para ser feliz. E lembrar, Deus é amor. Portanto, no fundo, para eu crescer, no fundo, eu tenho que tirar essas travas, porque deixar que Deus tome mais posse da minha vida. Porque, no fundo, quando eu amo mais, é Deus que circula mais na minha vida. Né? Porque Deus é amor. A gente sempre aprende isso também, né? Então, no fundo, pensar quais são as minhas condutas que eu posso estar, talvez, travando essa presença maior na minha vida, esse fluxo de Deus, esse amor, né, e fazer um propósito de cortar essas coisinhas, né, pedindo a Deus primeiro, e depois simulações concretas que possam permitir que Ele possa agir, né, que o Espírito Santo, que é o amor do Pai pelo Filho, né, possa ganhar espaço no meu coração.